Graça e paz, meus amados irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a comunhão do nosso doce e divino Espírito Santo esteja adentrando a sua casa, a sua família. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal PR Cauê Oficial. Trago para você a partir de agora, é isso aí, mais uma parte da série Sinais dos Últimos Dias. É isso aí. Nós estamos há 5 dias hoje estudando sobre os sinais do fim dos tempos, dentro da palavra de Deus. Se você ainda não deixou o seu gostei, deixe seu gostei, o seu like, compartilhe. Se não é um inscrito, inscreva-se e ative o sininho em todas as notificações e vem fazer parte dessa família que só está crescendo e avançando aqui nessa plataforma abençoada. Amados do Senhor Jesus, estamos hoje na parte 5, da nossa série Sinais dos Últimos Dias. É importante que nós, como cristãos, homens e mulheres, possamos estudar, aprender dentro da palavra de Deus como será o fim dos tempos, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, para que a gente venha nos preparar para o encontro com o noivo. Jesus, ele está voltando, nós temos que nos preparar, nós temos que estar firmes contra as ciladas do inimigo. E só vamos ficar firmes quando a gente medita na palavra e conhece tudo sobre a volta, os princípios, os deveres que nós temos a fazer aqui na terra com o Senhor Jesus. Amados, eu sei que muitos estão estranhando esses 2 últimos dias que a gente não está com o momento com Deus. Eu preferi, direcionado pelo Espírito, orando. Nós estamos no horário do momento com Deus, lançando aí a nossa série. Amém? Então compartilhe esse estudo bastante com o número de pessoas que você possa compartilhar, para que todos venham saber que o que está acontecendo no mundo é sinal da volta do nosso Mestre. Amados, a palavra nos instrui a nos posicionarmos como padrão ou modelo dos fiéis no procedimento, comportamento. Dito em 1 Timóteo 4,12, que diz, escute isso aqui, 1 Timóteo, anote isso aí, 1 Timóteo 4,12. Ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. É isso aí, Paulo, ele diz para Timóteo, olha, permanece, seja um exemplo na fé, na palavra, para as outras pessoas, um padrão de vida, para os fiéis, para aqueles que vão te ouvir, É necessário nós que pregamos a palavra e nós que recebemos a palavra, ser exemplo para aqueles que nos ouvem, para aqueles que estão ao nosso redor, para a nossa família, porque eu tenho algo comigo que o bom testemunho, às vezes, ele fala muito mais do que 1000 palavras, O nosso comportamento, as nossas ações, as nossas atitudes demonstram quem realmente somos, Então, perceba-se que Paulo, ele diz, olha, ele instrui ao jovem Timóteo, diz, olha, não se envergonhe por ser jovem, mas permanece, seja um exemplo. Deus, ele quer que a gente seja exemplo no comportamento, na fé, nas atitudes, nos últimos dias, como verdadeiros cristãos, para outros que estão chegando. Amém? Ele diz, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza, Esse é o que Paulo nos orienta, inspirado pelo Espírito Santo, a permanecer, nos últimos dias, mais e mais ligados com o Senhor. Diga assim, eu sou um bom padrão de cristão nessa nação e geração. Sendo um referencial de procedimento em linha com a palavra, com certeza não temeremos a vinda do Senhor ou os últimos dias. Agora, vamos lá para 2 Pedro 3,10, que vai dizer assim para mim e para você. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem
desaparecerá. Amados, quando a gente anda de acordo com a palavra, quando a gente anda de acordo com o que está escrito, resistindo ao diabo, fugindo da aparência do mal, tendo bom comportamento diante da palavra, nos alinhando à palavra, pode ter certeza que nós não vamos temer os últimos dias. Nós não vamos ficar com medo de deixar essa terra. Nós não vamos ficar com medo do arrebatamento. Mas aqueles que não estão vigiando no seu falar, no seu procedimento, eles podem sim temer a vinda do Senhor. Porque o juízo será muito grande. A sentença será infalível, né? Então, quando a gente anda em linha com a palavra, em santidade, buscando a santidade, buscando ao Senhor, nós não vamos temer, né, o dia do Senhor. Nós não ficar preocupados, nós vamos descansar e vamos continuar nos santificando dia após dia, né? Porquanto não ficaremos fora do reino e da vida eterna como prometido na palavra. É por isso que nós cristãos, eu costumo dizer que nós somos um povo alegre, um povo remido, santo, separado para ir morar no céu. Mas também somos o principal povo da terra que precisa se converter, que precisa se alinhar cada dia mais com a palavra de Deus. Porque o inimigo, ele não está nem aí com quem está desviado da presença de Deus, já é dele. Se não se arrepender, já é dele. Mas aqueles que estão na presença de Deus dia após dia, lutando para morar no céu, se santificando, ele vai tentar tirar da presença de Deus. Ele vai tentar nos últimos dias tirar, lançar rasteira para que eu e você caia e saia da presença de Deus. Então vigie para que você não caia na tentação do inimigo. Vigie para que você não venha cair na armadilha do inimigo. Então, e ficar fora do reino de Deus. Muitos, no passado, no deserto, ficaram fora da terra prometida porque não andaram em linha com a palavra de Deus, mas foram rebeldes. Veja que não foi o povo de fora, foi o povo de dentro, o povo de Deus, que se rebelaram contra a autoridade de Moisés, se rebelaram contra Deus e Deus os deixou fora da terra prometida. Eles não alcançaram a terra prometida. Então tome muito cuidado. Hoje a nossa terra prometida é o céu. Hoje o nosso lar prometido de descanso é o céu. Então, para que você possa viver o melhor de Deus e entrar no céu, é necessário que a gente venha se comportar como verdadeiros homens e mulheres de Deus. Ninguém é perfeito, todos nós somos falhos, mas nós estamos em busca da perfeição. Amém? Então, quando nós decidimos ser um referencial no procedimento em linha com a palavra de Deus, andar de acordo com a palavra de Deus, com certeza não teremos e não temeremos a vinda do Senhor ou os últimos dias aqui na terra. Porque a Bíblia diz que a vinda do Senhor será como um ladrão. Será repentina. Amém? Então, tenha uma vida totalmente regrada na palavra de Deus. Tenha uma vida totalmente em santidade com a palavra de Deus. Aleluia! Porque nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. Nós estamos prestes a encontrar com o nosso noivo. Prestes a encontrar com Deus. Então tenhamos uma vida regrada para que não nos auto-excluamos da eternidade com Deus, que sejamos colocados para fora do reino de Deus. Próximo está o tempo do fim, dito no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 10, que diz, aleluia, disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Então, amados, vamos vigiar, vamos orar, vamos nos santificar. Você que... Sabe por quê? Uma coisa eu sempre tenho falado e que tenho aprendido com o Senhor. Nossas ações determinam a nossa eternidade. As nossas ações, os nossos comportamentos determinam onde vamos passar a eternidade. Então, tomem muito cuidado.
porque pelas nossas palavras nós vamos ser justificados ou vamos ser condenados. Provérbios 18, 20, diz 20, 21, vai falar sobre o poder da língua, que a morte e a vida estão no poder da língua. Então, a morte eterna e a vida eterna estão no poder dos nossos lábios, das nossas ações e das nossas vidas. Deus só vai dar a sentença final naquele grande dia, daquilo que escolhemos para vivermos a nossa eternidade, tá? Então, o tempo está próximo. O tempo do fim está se aproximando. E tudo que tem acontecido na humanidade são sinais do retorno do Mestre. Vamos continuar, né? Então vamos ter cuidado para não ficar fora do reino de Deus. Temos a promessa de uma cidade e pela palavra estamos sendo chamados a viver justo, para que as portas não se fechem e fiquemos fora no terror de dor eterna. A palavra nos diz, aleluia, a palavra nos diz claramente que muitos se apostatarão da fé, né? Que muitos se afastarão, que muitos rejeitarão. E eu creio que muitos já estão deixando de viver o que Deus tem para a vida deles, né? Então, nós precisamos ficar atentos, alertas, para encontrar com o Senhor nas nuvens. Se prepare mesmo, se prepare. Então, precisamos nos preparar para o arrebatamento do Senhor. É por isso que essa série vem para nos alertar como temos que nos comportarmos nos últimos dias, não é verdade? Então, a palavra nos diz seriamente quem ficará fora nos últimos dias, se não mudar de vida e continuar na sujidade, na podridão do pecado e na injustiça. Dito em Apocalipse 22, 11, que diz: continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Se você quer morar no céu, se você quer Deus, santifique-se. Faça o que é certo aos olhos de Deus. Não olhe para o que as pessoas vão te chamar de louco ou vão falar de você. Se você tem um chamado de Deus, corra para os braços do Pai. Deus está nos chamando para um novo tempo. Aleluia! Então aquele que quer ser injusto, que não quer morar no céu, continue se sujando. Continue na prática do pecado, né? Mas aquele que é justo, que quer algo com Deus, se justifique, se santifique a cada dia. Amém? Porque fora do céu ficarão aqueles que não quiseram mudar a sua vida, que não quiseram ter uma vida com o Senhor, que não quiseram confessar o nome do Senhor. Aleluia! Paremos com as obras infrutíferas. Há um galardão maior para nós, dito em Apocalipse. O pecado é obra infrutífera, que não te leva para lugar nenhum. E que possamos parar de dar atenção ao pecado. Que possamos parar de viver para nós mesmos e viver para Cristo. Amém? Porque há um grande galardão. Cristo tem um galardão. Cristo tem um salário especial. Cristo tem algo especial para nós no céu, para nos entregarmos. Olha o que diz na continuação em Apocalipse 22, versículo 12. Eis que venho sem demora. Comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestes, para que tenham o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Olha aí a recompensa daqueles que permanecerem firmes, que não negarem o nome de Jesus, que não trocar o nome de Jesus, que não trocar o Evangelho, o céu, a sua salvação, para viver dias bons aqui na terra. Não é verdade? Então, diga: eu sou bendito e me santifico mais e justo e faço mais justiça, inspirado em Apocalipse 22, 11. Amém? Amados, mas eu quero finalizar com esse versículo aqui. Fora ficarão quem? Quem ficará de fora do céu? Né?
Olha só as atitudes de quem pratica. As atitudes, eu vou falar aqui diante da palavra de Deus para você ver, aleluia, quais são as atitudes que podem deixar fora do céu, se você não mudar, se eu não mudar a minha vida. Versículo 15 do capítulo 22. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Fechou. Né? Então fora ficarão esses tipos de pessoas. Os beberrões, os glutões, né? Glutonaria, quem pratica a prostituição, quem pratica a mentira, né? Quem pratica o engano, né? Se não se converter ao Senhor, se não mudar de vida, vai ficar fora do céu. Aqueles que odeiam o seu irmão, aqueles que julgam o seu próximo, aqueles que falam mal do seu próximo, mas não olham para si mesmo, aqueles que praticam o pecado, porque o pecado afasta o homem de Deus. E tudo que é pecado desagrada a Deus. Não existe para Deus pecadinho e nem pecadão, tudo é pecado. Então tome cuidado, vamos vigiar para que nós não venhamos ficar fora do céu. Que atitudes você tem tomado dentro do teu lar? Que atitudes você tem tomado dentro da sua casa, diante da igreja, diante da sociedade? Como você tem se comportado? Como um verdadeiro cristão ou como um falso cristão? De aparência, de engano ou na sinceridade? Pense nisso. Que Deus te abençoe. Declare: não perderei meu galardão em Deus. Tenho minha conduta aprovada pela palavra e o diabo e demônios não vão me fazer sofrer e viver aflito. Amém? Então que Deus te abençoe. Voltamos amanhã com a nossa parte 6 do nosso estudo. Que Deus te abençoe. Eu quero orar pela tua vida. Pai, nesta hora de oração, Senhor, eu quero te agradecer por essa parte desse estudo. Eu quero abençoar este homem e esta mulher que ficou até o final. Aqueles também que não ficaram. Que o Senhor venha abençoar. E que essas verdades, assim como falou comigo, possa falar e ter mudado a vida de alguém neste vídeo. Eu quero abençoar todos que têm deixado o seu comentário. Todos aqueles que têm tirado um pouco do seu tempo para ouvir esse estudo. Que o Senhor abençoe o dia de cada um, que o Senhor abençoe as finanças, os trabalhos, e que possamos, meu Pai, nos ajuda a vigiar, nos ajuda a perseverar, nos ajuda a nos manter firmes, Senhor, contra as ciladas do inimigo. Eu declaro a bênção de Deus em nome de Jesus. Amém? Use bem as palavras, porque palavras têm poder.